A Bíblia diz assim em Apocalipse 2:3: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Amém? Esse texto é um texto conhecido por muita gente. A Bíblia diz que Deus está falando, Jesus está falando com as igrejas, e aí agora ele começa a ministrar a essa igreja de Éfeso, e ele começa a falar sobre uma igreja que tinha um relacionamento com Deus, uma igreja que não aceitava aquilo que era errado, uma igreja que tinha um coração sincero, e que passou por determinadas situações de dificuldade, de luta, de perseguição. E agora Deus, olhando para essa igreja e falando ao anjo da igreja, ele diz assim: vocês aguentaram muitas situações, vocês passaram por isso sem desanimar, mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Parafraseando, Jesus está dizendo o seguinte: cadê o amor que estava aqui? Cadê o amor que vocês tinham por mim no início e não está mais aqui? Cadê aquele amor do princípio que não está mais aqui? E é sobre isso que eu quero falar. Cadê o amor que estava aqui? Alguns tempo atrás eu estava em casa conversando com a Renata, e eu estava pensando sobre isso, meditando, e Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. Todo relacionamento passa por um desgaste. Quem é casado aqui? Quem é casado? Todo relacionamento passa por um desgaste. Todo amor passa por um desgaste. E quando eu estava meditando sobre isso, o pastor Eduardo, ele veio ministrar numa terça-feira aqui na igreja, e ele falava que todos nós estamos sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor imutável. O amor de Deus não muda. Mas preste atenção, o amor de Deus nunca vai mudar por nós. Faça chuva, faça sol, os anos passam, mas Deus continua nos amando, amém? Mas o nosso amor para com Deus muda. É a mesma coisa. Quando eu estava falando com a Renata, eu comecei a pensar e olhar para ela. Eu lembro que depois da conversa eu estava olhando para ela, e eu estava pensando, ela é a mesma mulher de antes que eu casei. Não mudou nada, o coração mesmo, eu sou a mesma pessoa que eu casei. Mas preste atenção, depois que casa as coisas mudam. Por que mudam? Porque o que desgasta o relacionamento muitas vezes não é o nosso coração para com a pessoa, mas as situações que vêm de fora e começam a influenciar dentro da nossa relação. É ou não é? Não é que vocês mudaram, mas aquilo que existe ao redor não deixa mais você enxergar aquilo que está do outro lado, a pessoa que está do seu lado, você não consegue aproveitar. Aí de repente agora, antigamente você era novinho, bonitinho, cheio em forma, tinha ânimo, vai bater nos 30, a gente começa a ficar velho, chato, ranzinzo, não tem mais o mesmo pique, hein, Clebão? Gente, é terrível. Fora que, eu lembro com 30 anos, começou a me dar uns piripaque, fui no médico, o médico olhou para mim e falou assim: acabou a validade, a garantia do fabricante. Aí vem as doenças, dói aqui, dói ali. Quando não dói em um, dói em outro. Misericórdia. O que acontece com a relação? Ela desgasta. O amor desgasta, e você para e pensa: cadê o amor que estava aqui? Será que ele se perdeu? Deus, olhando para essa ótica, nessa ótica, para essa igreja, Deus começa a falar assim: eu estou olhando para vocês, eu estou vendo o sofrimento de vocês, como vocês têm perseverado diante disso, mas é o seguinte, diante de tudo que tem acontecido, eu estou vendo que está havendo um desgaste no amor de vocês por mim. Cadê o amor do princípio? Você já parou no teu casamento, na tua vida cristã, porque nós sofremos um desgaste no nosso relacionamento com Deus? Cadê o amor que eu tinha lá no passado? Cadê a paixão que acabou? E o que a gente faz? A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos que ter boas memórias. Boas memórias no relacionamento, trazer lá de trás: opa, que legal, calma aí, ele ainda está aqui, ela ainda está aqui, entendeu? Às vezes a gente tem que trazer as boas memórias
que nós temos com Deus, a nossa vida, das nossas experiências com Deus, fala, Deus ainda está aqui, Deus continua sendo o mesmo, eu mudo, eu envelheço, meu amor muda, mas o amor de Deus não muda por mim. É tão importante isso, que você vai ver em Levítico, a Bíblia diz assim, eis que acenderei em ti um fogo, e ele diz assim, em Ezequiel, e Levítico diz que Deus ia acender esse fogo no altar, mas o sacerdote, ele era responsável para todos os dias levar lenha para que esse fogo pudesse ficar aceso. Deus acendeu o fogo, Deus colocou amor em nós, o Espírito Santo, lembra o dia que aceitamos Jesus, ministrou nosso coração, ferveu nosso coração, mas nós agora temos que fazer com que esse amor fique aceso em nossas vidas. E o que Deus está agora falando para essa igreja é o seguinte, a responsabilidade desse amor ficar vivo é sua. Irmão, quem é casado aqui novamente, levanta a mão, tem uma palavra de Deus para vocês. Pastor, o amor acabou. Irmão, se vira. Amém ou não, os casados? E os que vão casar, vocês vão ter que se virar amanhã para manter o amor lá. Vocês vão ter que colocar lenha todos os dias. Tem hora, meu irmão, que vai ter que chamar a sogra. Diz que sogra, fica com as crianças, pelo amor de Deus, porque eu preciso fugir com a minha esposa. E lembrar que eu ainda tenho uma jovem esposa, uma namorada linda. Você entendeu, irmão? Então, tem hora que nós temos que lembrar que nós temos um Deus. E que nós amamos a Deus, e o amor que nós temos por Ele. Nós temos que falar em sogra, é isso mesmo. A gente fala mal de sogra, né? De vez em quando. Irmão, cuide bem da sua sogra, porque ela vai ser muito útil para você nesse conselho que eu estou te dando. Trate ela bem, você vai chegar em casa, hoje vai mudar, e falar, o que aconteceu que você está me tratando? Nada, sogra, estou semeando. Semei palavras de bênção sobre a vida dela. Amém? Então esse conselho é bom, tá? Vai servir para você. Mas irmãos, nós temos que cuidar do nosso amor para com Deus. Deus está procurando hoje aqui, Deus está vendo. E às vezes não é que nós somos ruins, não é que nós mudamos, é que todo relacionamento humano, todo sentimento humano, passa por um desgaste. Inclusive o nosso amor por Deus. Inclusive a nossa paixão por Deus. E eu quero refletir muito sobre isso com vocês, nessa noite, e nós falamos isso. E a gente costuma dizer que amor não é sentimento, amor é decisão. Aí você pega uma pessoa casada há algum tempo, você fala assim, vem cá, se você pudesse voltar no tempo e escolher novamente casar com essa pessoa que está do teu lado, você casaria? Se ela demorar 2 segundos para responder, se preocupa. Porque muitos não tomariam essa decisão novamente. Na verdade, não é que não casaria. Talvez por causa do momento que está vivendo, que está passando, por causa das circunstâncias que tomaram conta, das feridas. Nós estamos falando de uma igreja que foi ferida. Estamos falando de uma igreja perseguida, uma igreja que no meio dela se levantou homens que se diziam ser apóstolos, não eram, que enganavam as pessoas. Olha o desgaste que eles passaram, mas eles estavam lá. Um dia eles decidiram, eles estavam honrando isso. Eu sei que tem gente aqui que se eu perguntar se você casaria, você diz assim, não, pastor. Mas você está aí honrando a palavra, não é não? Você está aí, não, eu decidi, eu vou. Talvez você não decidiria com a mesma intensidade. Você pensaria um pouco mais. Você oraria um pouco mais. E aí, e talvez se nós decidíssemos, você continuaria servindo a Deus com a mesma intensidade? Você olha para trás, vê as feridas, as calúnias, o quanto te custou, e talvez você pensaria, será que vale a pena? Quantas pessoas estão nesses questionamentos na sua mente, no seu coração? Será que eu faria tudo de novo? Será que eu abriria a mão de tudo novamente? Será? Se amor é decisão, eu decidiria com o mesmo afinco de antes? Ou não? Muito bem. O que Deus está dizendo para essa igreja é isso. Eu quero que vocês tenham a mesma decisão de antes, com o mesmo brilho no olhar, o mesmo sorriso, a mesma alegria, na mesma intensidade.
É isso que Deus está dizendo, por quê? Porque se vocês não fizerem isso, preste atenção, se vocês deixarem com que as aflições, as lutas do dia a dia, as feridas determinem quem você é, você não tem o porquê estar aí. E logo o teu candelabro, a posição que eu te coloquei, não tem mais o porquê você está. E eu tirarei a sua posição. Eu fico olhando hoje, quantas coisas acontecem. Nós somos uma nação que o evangelho está maturando, amadurecendo. Gente, nós estamos num momento em que a igreja precisa ser igreja, a igreja se manifestar como igreja. Mas, olhe, se nós não tivermos o amor de Deus em nós, ou amarmos o Senhor, porque o evangelho se resume em 2 palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Então todo o evangelho se resume nessa palavra, amor. Se não tiver amor, é como um sino que tine, só faz barulho. Nós não temos o porquê estar aqui. Nós não temos o porquê ser igreja, nós não temos o porquê estar nessa posição em que você está, assentado aqui, ouvindo essa palavra. E porque Deus ama, Deus corrige aquele que ama. Deus endireita os nossos caminhos quando nós estamos saindo do trilho. E eu quero muito que você pense nessa noite. Você que entrou aqui, trabalha na casa de Deus, nos visita. Cadê o amor? Deus olha para aquela igreja, sua noiva. Imagina uma conversa de 2 pessoas num relacionamento. Ele disse: cadê o amor? Cadê o amor que deveria estar aqui e não está? Cadê o amor que deveria ser o centro de todas as nossas atitudes, de todos os nossos cultos, a motivação de todo o nosso trabalho? Cadê o amor que seria a base do nosso louvor e a nossa adoração? Cadê o amor que seria a razão que te faz sair da sua casa e vir à igreja? Cadê o amor? Será que nós estamos insistindo em uma relação sem amor? Apenas pela palavra que um dia nós demos a alguém? Ou será que nós estamos vivendo uma vida aí, um romance eterno com o Senhor? Deus nos convida a isso. E Deus diz assim: então eu quero que você faça uma coisa. Preste atenção. Você precisa se arrepender do seu pecado. Eu costumo dizer, nós estamos caminhando para o céu. Quem quer chegar no céu, diga amém. Uau! Estamos subindo uma montanha em direção a Deus. Alguém já subiu um morro a pé? Irmão, misericórdia, é complicado. Eu lembro um dia que eu fui evangelizar com os meninos na cota. E a gente evangelizando na cota e de repente um sobe e desce. Eu lembro que estava subindo uma pedra, faltou o ar. Falta ar. Tu procura o ar e não acha. É ou não é? Por que tu tem esse corpo assim bonitinho, cara? É porque, né, na cota corria muito. Sabe, faltou o ar. Você já subiu uma montanha? Às vezes falta o ar. E o que é pecado? É errar o alvo. É quando eu estou subindo a montanha e de repente eu paro. E eu, em vez de continuar no caminho, que o meu objetivo era chegar no topo, eu começo a descer. Tem muita gente que subiu metade do caminho e de repente em algum momento começou a descer, porque começou a fugir do seu objetivo. O que Deus está dizendo é o seguinte: vocês precisam parar, vocês precisam olhar o que vocês estão errando, porque a nossa responsabilidade é de colocar lenha todos os dias para que o fogo fique aceso. Então vocês têm que parar aonde vocês erraram e vocês precisam se arrepender. Agora você precisa entender o que é arrependimento. Arrependimento, querido, não é reconhecer o pecado. Arrependimento é reconhecer o pecado e mudar o rumo, seguir um novo caminho, o caminho que vai me levar à salvação. Se você está descendo a montanha, está na hora de você subir tudo de novo e não parar. Amém? Só existe uma verdade. Segundo a pastora Renata e profeta William, a barata diz que tem 7 saias de filó. Mas é mentira o quê? Da barata. Porque ela tem... Quantas saias a barata tem? Sabe qual é o problema? Nós levantamos um monte de verdades. E nós vamos vivendo em cima de mentiras ou das nossas verdades. Eu quero que você entenda nessa noite que aqui não vale a minha verdade ou a tua verdade. O que vale aqui é a verdade da palavra de Deus, amém?
Eu posso falar um outro evangelho para você, mas o que vale é o evangelho de Jesus. Você pode crer num outro evangelho, mas o que vale é o evangelho de Jesus. Não é o que a barata diz que tem, é o que ela tem realmente. Então, amados, nós precisamos entender que o evangelho e a Bíblia trabalham com a verdade. Não é a verdade estampada no nosso rosto, é a verdade que existe dentro do nosso coração. É a verdade que existe dentro da nossa alma. Nós não podemos perder a nossa posição. Foi terça-feira, o Douglas estava pregando. Meu irmão mexeu comigo, eu estava ali no meu lugar, falei, glória a Deus. E ele leu Hebreus 3, do 12 ao 15, eu quero ler com vocês, diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Amém? Eu quero que você entenda isso aqui. Em Hebreus ele está falando do povo de Israel que morreu no Egito. E ele começa a dizer sobre esse povo. E agora o escritor de Hebreus falando aos cristãos. E ele dizia assim: olha, nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Essa palavra ficou no meu coração quando ele estava ministrando. Nós podemos estar aqui, ter nomes de servos de Deus e filhos de Deus, mas temos um coração mau e um coração que não crê, um coração incrédulo. Ou seja, nós estamos aqui hoje, mas tem pessoas que estão aqui que o coração não é bom, e Deus conhece o coração, e um coração incrédulo. E o contexto desse texto, ele começa a falar sobre esse povo que morreu no deserto, porque ouvia a voz de Deus, mas ele não dava ouvido à voz de Deus, porque não acreditava. Esse povo durou 40 anos para chegar no Egito, um tempo que eles poderiam demorar 40 dias para chegar à terra prometida. Mas sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto, para provar aquilo que havia no seu coração. E Deus viu que o coração do povo era mau. Em 40 dias eles poderiam chegar na terra prometida, mas Deus demorou 40 anos para esperar todo aquele povo morrer no deserto. Deus poderia matar todo aquele povo de uma vez, mas sabe o que Deus fez? Eu não vou, eu imagino Deus pensando, eu não vou deixar todo esse povo morrer, eu vou esperar com que levante-se uma nova geração, esse povo vai morrendo aos poucos, porque eu não quero colocar em xeque a minha promessa. Você sabia que na igreja é a mesma coisa? Existem coisas que Deus ainda não fez em nosso meio, porque Deus está esperando uma geração incrédula, uma geração má, que não ouve a voz de Deus, ou pessoas que estão na igreja apenas para ouvir aquilo que querem ouvir, que engodam o seu ouvido. Pessoas que estão muitas vezes aqui apenas para ouvir parcialmente a palavra de Deus, mas não crê. Então Deus espera essa geração morrer, para que se levante uma nova geração, e Deus vai trocando a geração, e levantando uma geração nova, com um coração bom, com um coração disposto a crer em Deus, para que Deus possa fazer com que esse povo rompa e chegue naquilo que Deus prometeu. Então entenda, quem não crê nunca vai chegar lá, porque o céu é só para aqueles que creem. É por isso que nós vemos um tempo de apostasia. Sabe por quê? Porque os ímpios não permanecem na congregação dos justos. E nós olhamos, mas era fulano. Nós conhecíamos aquilo que estava no interior, mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia se era um coração incrédulo ou não, um coração mau ou não. E Deus não aceita isso. E Deus está dizendo o seguinte: olhe bem, não se afastem do Deus vivo. Enquanto esse hoje, de quem fala as Escrituras, se aplicarem em nós, animem-se uns aos outros. Nós vamos chegar lá. Se o amor está acabando, meu irmão, se anima. Se anima.
mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? A fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. Ou seja, o pecado nos engana. Podemos viver no pecado porque fomos enganados por ele. Nem endureça o seu coração. Então a todos que estão aqui nessa noite, inclusive esse que vos fala, quando Deus falar conosco, abra o seu coração. Porque a palavra de Deus traz vida para nós. Porque se isso acontecer, nós seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes. Amém? Em nome de Jesus. O nosso amor para com Deus precisa ser um amor maduro. Eu entender o que eu estou fazendo. Quando você vai em Números 24, você vai ver quando Balaão, Balaque estão lá. E diz que o povo de Israel agora começa a ter relações com as filhas dos moabitas. Olha que coisa. Começa a se prostituir com eles. Deixa eu explicar, irmão. Você que está em Jesus e conheceu Jesus, você precisa aprender a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus. Não cabe mais um evangelho superficial. As pessoas vêm para a igreja, sentem uma sensação, e ela quer sentir essa sensação todos os dias. Jesus é a palavra, e o que vai firmar você é a palavra. Nós temos uma geração que infelizmente não conhece a palavra. E se você não conhece a palavra, você não pode discernir nada. Você não pode julgar nada, porque tudo que julgamos ou discernimos é através desse livro, da palavra de Deus. E aí um monte de gente fica vivendo o evangelho do achômetro. Estamos num tempo, irmão, em que nós temos que nos posicionar para saber quem somos e de que lado nós estamos. A Bíblia diz que quando eles começam a se relacionar com as filhas dos moabitas, elas os levam agora para adorar os seus deuses. Todo relacionamento com o mundo e todo pecado Deus chama de prostituição. Se você está aqui, você não pode andar com o mundo e andar com Deus, porque a Bíblia diz, se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Eu não posso ter um relacionamento, e quando eu começo a me relacionar com o mundo, me prostituo com o mundo, logo eu começo a adorar os seus deuses. Logo Deus deixa de ser o meu Deus. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Você precisa decidir de que lado você está. Nós precisamos ser e nos tornar amigos de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 3,16: mas porque são mornos, nem frios, nem quentes, logo vomitá-los-ei da minha boca. Deus está falando sobre aqueles que têm um relacionamento morno com Deus. Aquele que é, mas não é. Aquele que não sabe o que é. Tem gente que é morno em tudo, é morno no trabalho. Tem gente que é morno para adorar a Deus. Tem gente que é morno para servir a Deus. Mornidão. A Bíblia diz que Deus não aceita o morno, Deus o vomita. Porque eu preciso saber de que lado eu estou. Porque se eu for amigo de Deus, eu vou buscar a Deus no meu relacionamento com Deus. Se eu não for, eu vou viver a minha vida no mundo. Eu vou quebrar a cara e depois eu serei salvo. Porque eu conheço a palavra e serei. Talvez. Se tiver oportunidade. Se Deus te quebrar todinho. Te arrebentar, te açoitar. Quando você cair em si, você vai falar, eu preciso voltar para o outro lado. Você entendeu? Mas o morno é o que anda em cima do muro. Ele anda entre o mundo e a igreja. Ele anda com Cristo e o inimigo. Nós não podemos ser mornos. Nós seremos vomitados, a Bíblia diz. Nós seremos vomitados, amém? Então eu preciso me arrepender, porque a gente pensa que pecado, irmão, pecado é quando eu adultero. Não, pecado é quando eu não amo. Quando eu não amo a Deus. Quando a minha decisão se tornou fraca. Quando o meu relacionamento com Deus deixou de existir verdadeiramente e eu me tornei um religioso. Deus diz, se arrependa. Se arrependa. A palavra nessa noite para você é arrependimento. A salvação para a tua vida é arrependimento. É arrependimento. Salvação para o mundo é arrependimento.
Salvação para o teu lar é arrependimento. Tem pessoas que se acostumaram a se relacionar com o mundo e com Deus e acham isso muito comum. Segundo conselho que eu quero dar para vocês: deixem as suas obras falarem. Vamos entender um pouco sobre isso, irmão. Nós entendemos o evangelho errado, a gente pensa, mas eu jejuo, mas eu oro. Eu sigo regras, e eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de pecado. Deus não negocia princípios, Deus não negocia a palavra de Deus. Pecado é pecado, amém? Aí a pessoa fica presa aos usos e costumes e acha que por causa disso vai ser salva. Eu jejuo, eu oro, mas eu vou ser salvo. Irmão, em nome de Jesus, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus está se movimentando. E eu falava com os irmãos esses dias, nós queremos mudar o mundo, mas nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Como eu posso mudar o mundo? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo, onde é que nós somos tentados? Nós somos tentados nos nossos próprios desejos. Então eu quero que você entenda o que é evangelho. Evangelho é morrer para si mesmo, para que Cristo possa viver. A Bíblia diz, você quer ganhar a sua vida? Você não está ganhando a sua vida, você está perdendo, os dias passam e você sente ela indo embora pelos seus dedos. Você quer ganhar a sua vida, então você tem que perder a sua vida para Deus. Porque se você perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Você vê as pessoas do mundo vivendo e você acha que isso é vida? Olhe o fim delas. E o que a Bíblia diz? E nós entendemos errado a palavra de Deus. Aí nós chegamos na igreja e queremos servir a Deus. E quando a gente quer servir a Deus, queremos fazer aquilo que gostamos. Você quer servir a Deus na igreja? Busque aquilo que você não gosta de fazer. Eu não suporto criança, vai ajudar as crianças. Porque aqui é um lugar de treinamento. Então pense bem, um jogador de futebol, que ele é bom no chute, mas ruim no passe. Ele precisa treinar chute? Não, ele precisa treinar passe. Deus está aperfeiçoando você, você quer que a igreja cresça. Deus precisa aumentar as nossas competências. Tem gente que fala assim, não, mas eu jejuo, eu oro. Aí ele pega, está na igreja e fala assim, eu vou sair dessa igreja, vou para uma outra, que a minha visão, ela possa se adaptar melhor. E quem disse, irmão, que Deus não quer mudar a tua visão? Sabe qual é o problema? Nós queremos que Deus ou a igreja se submeta à nossa visão, mas muitas vezes é Deus querendo mudar a nossa visão e nos colocar no lugar que Ele nos chamou, para que você possa crescer e desenvolver. Aí a gente vê o evangelho, que as pessoas começam a pregar qualquer coisa. Então, irmão, tudo pode. Vai lá, isso aí, não tem problema, beber para quê? Música do mundo por quê? É isso aí. O teu relacionamento é tão superficial que você não conhece a Deus, que você começa a achar, cara, isso é legal, poxa, isso aqui também é legal. Você não consegue discernir o que é a palavra e o que não é a palavra. Vivemos numa época de uma geração superficial, relacionamentos superficiais, famílias superficiais, mas o relacionamento com Deus é profundo. Deus não se amolda ao mundo, Deus não se amolda a nós, mas nós com o nosso amor nos amoldamos a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser como um sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje o sacrifício somos nós, e o que Deus nos chama é para morrermos no altar do Senhor. Quem entregou a sua vida no altar de Deus? Quem se sente contrariado em alguma área? Que bênção, irmão, morra. Pega aquilo que tu está sentindo, tua revolta, em vez de endurecer o coração, em vez de não se arrepender, vai para o altar e fala, Deus, vou morrer aqui, morra no altar, porque quando você morrer, Deus te devolve a vida novamente. Você tem coragem para isso?
A gente não quer ser contrariado, a gente quer ouvir o que é legal. Irmãos, desculpa, eu fico vendo, a gente fala, o pastor Marcos já está falando, rapaz, eu vi lá, eu não tenho Face, desculpa, nem Instagram, eu não tenho. Aí, esses dias ele no Face, disse que tinha uma irmã de uma igreja que se separou. Aí ela botou no Face, separou e começou um novo relacionamento. Aí disse que os irmãos da igreja, é isso aí, irmã, parabéns, Deus te abençoe, vai lá. Eu sou tomado por um sentimento de revolta, porque, irmão, tu pode esperar isso do mundo, não de um povo que diz que conhece a palavra de Deus, que não se amolda ao mundo. Você está entendendo? Sim ou não? Aí a gente fala, aceita Jesus, para ser crente igual a você, irmão? Não. Não, desculpa não, eu vou esperar um pouco mais. Quantas pessoas já ouviram falar assim, pastor, eu não vou ser crente agora, porque quando for ser crente eu quero ser crente de verdade, porque eu não quero ser crente igual umas pessoas que eu conheço. Eu falei, é isso aí. Não seja. Eu lembro muito, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a amar Deus e priorizar Deus. E eu lembro que na igreja, quando eu era pequeno, nós tínhamos o culto infantil no domingo, 2h da tarde. É um horário bom para quem sai da igreja meio-dia e pouco da escola dominical. E aí a gente tinha o culto infantil, e às vezes eu pregava, e tinha uns meninos da igreja, e minha mãe sempre falava assim, filho, prioriza a Deus. Deus tem que ser a nossa prioridade, Deus tem que ser o tudo da nossa vida. Eu sempre aprendi isso. Aí eu lembro que era um culto de domingo, isso é muito nítido na minha memória. Eu vim para casa da minha tia no Casqueiro para almoçar com a família, porque depois que eu a gente ia almoçar com a família. E estava todos os meus primos ali, e eu pequeno gostava de jogar futebol. Eu sempre amei brincando, correndo, sabe como é criança, contar quantas crianças. Eu nunca tive um irmão para brincar comigo, era minha irmã só brincava de boneca, mais velha, eu não tinha muito amigo, morava em apartamento. Como minha mãe disse, eu parecia um passarinho preso na gaiola. Aí quando eu vi a rua, e a família. Aí chegou a hora de ir para o culto. Minha mãe falou assim, Felipe, está na hora de ir para o culto. Qual foi a vontade que eu tive? Não quero ir. E eu falei, mãe, eu não queria ir, eu estou brincando com os primos. Aí minha tia, é isso aí, Helena, deixa ele aí, ele está brincando com os primos. Mas minha mãe sempre me ensinou o seguinte, filho, priorize Deus. Filho, priorize Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Aí ela falou assim, filho, você que sabe. Olha, você sabe que eu sempre te ensinei, a Bíblia diz que nós devemos priorizar Jesus. Se você quiser ir, não quiser ir, não tem problema. Mas não se esqueça que nós devemos priorizar Jesus. Gente, meu coração murchou. E eu falei, Jesus, eu não queria ir, mas eu vou. Eu não queria ir, mas eu vou. Eu devia ter uns 7, 8 anos na época. Eu não me esqueço da decisão que eu tomei. Nunca na minha vida eu deixei de priorizar Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento, minha mãe estava dizendo, você sempre aprendeu. Está na hora de você colocar em prática aquilo que está no seu coração. É por isso que eu não entendo, gente. Quando o cara tem culto e não vem porque choveu. Porque a lua está cheia. O shopping estava aberto. O ciclaninho, o cachorro do vizinho fez aniversário. Eu não consigo compreender esse evangelho que não prioriza a Deus. Eu não sei se você consegue entender comigo, amém? Por isso que às vezes as pessoas falam para mim e não entra na minha mente. Porque desde pequeno priorize Deus, priorize Deus, priorize Deus. Quando eu saí, minha tia falava assim, deixa ele ficar. Elas falam, eu ouvi a tia falando, que lindo, né? Felipe é crente mesmo, hein? Deixa as suas obras falarem! Deixa as suas obras falarem! Porque é o seguinte, Efésios 2:8 diz assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus.
A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-las. Em Efésios, Paulo escreve, olha, salvação não é por obra. Porque a gente pensa que por causa da nossa religiosidade nós vamos ser salvos. Você está entendendo, irmão? E as nossas obras não vão trazer salvação. A nossa salvação é mediante a graça e pela fé em Deus. Ou seja, o que vai me salvar é a fé que eu tenho, é a graça de Deus que foi derramada sobre mim. Amém ou não? A fé que eu tenho. Só que tem gente que fala assim, não, mas eu não preciso fazer nada. É pela fé. É pela fé. Eu acho que esse povo não entendeu bem. Vem Tiago, ele escreve agora, vai lá para Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé? Você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale. Presta atenção. Eu posso ter ações e não ter fé. Vocês estão todos aqui? Todos saíram das suas casas, tiveram ação de vir porque creem em Deus. Mas você pode ter vindo sem fé, sem amor no seu coração. Porque nós podemos ter ação, mas não ter fé. Mas, preste atenção, é impossível você ter fé e não ter ações. É o que Tiago está falando. Você não pode esquecer do princípio. Você quer ter ações, mas que elas sejam resultado da sua fé. Porque quem tem fé tem ações. Porque fé sem obras não vale nada. Entendeu, amado? Fala assim, eu tenho fé, eu sou crente. Não, eu sou crente. Sou crente, irmão, crente, que benção. Estou traindo a esposa, mas sou crente. Estou lá no bar enchendo a cara, mas sou crente, sou crente, sou crente, sou crente. Tiago fala assim, tu é? Me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Aí Tiago começa a falar, porque até o diabo crê, e os demônios creem. Deixa as suas obras falarem, meu irmão. Igreja Vida Nova, melhor forma de pregar o evangelho, não é você falando, é você mostrando. Deus colocou pessoas aqui em faculdades, escolas, esteja lá. Deus vai preparar um momento para que a porta do evangelho se abra para você pregar a palavra de Deus. É que a nossa irmã estava falando aqui. Amém? Vão nos procurar. Pregue a palavra. Revele Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O nosso sucesso, queridos, não está naquilo que a gente conquista no altar. Porque a gente tem a ideia do evangelho seguinte, eu vou para a igreja e vou receber. A gente pensa que a bênção de Deus é por aquilo que a gente conquistou. Não, o cara é abençoado porque conquistou um carro, conquistou isso, conquistou aquilo. Irmão, o nosso sucesso não está naquilo que a gente conquista no altar, mas o nosso sucesso está naquilo que nós temos a disposição de perder no altar. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Irmão, tu não ama, tu não deixa nem Ele ser o Senhor das suas finanças. Quando o pastor pede oferta, tu é o primeiro a murmurar. Quando se marca alguma coisa, fala, para quê? Outra coisa, enchendo meus... Tanta coisa, essa igreja é só... É movimento, não é que não é para você, é para os outros. É para o pecador. Você entendeu? A gente não está aqui para ganhar a nossa vida, nós estamos aqui para perder a nossa vida. Porque quando perdemos a nossa vida em Deus, é isso aí, meu irmão. O objetivo foi alcançado, Ele nos devolverá novamente. Esse é o Evangelho de Cristo. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável.
Eu lembro que chegou um tempo, Deus começou a dar o crescimento para a igreja, a gente começou bem pequenininho. Aí uma vez o irmão me procurou e falou assim, já falei isso aqui, pastor, eu não gosto, a igreja cresceu muito, eu preferia a igreja, sabe, quando era pequenininho lá, que todo mundo se conhecia, sabia o nome de todo mundo. Irmão, eu não sei, começou a me subir um negócio assim, todo o nosso trabalho na igreja é para ganhar vida para Jesus, sim ou não? Sabe o que eu estava ouvindo? Para que ganhar vida para Jesus? Vamos ficar só a gente. É tão bom só eu, você, fulano e beltrano. Irmão, que evangelho é esse? Que a gente está preocupado com o nosso bem-estar. O nosso bel prazer. A gente se preocupa com a nossa vitória financeira, mas não se preocupa com a vitória financeira do irmão. Se a minha mesa estiver cheia, está ótimo, e do meu irmão estiver vazia, não tem problema. Evangelho é amor a Deus, mas é amor ao próximo. Será que você é capaz de amar aquele que ainda não chegou aqui? Será que nós somos capazes de amar aqueles que ainda não chegaram aqui? Aqueles que Deus ainda está preparando para esse lugar? Porque será que quando eles chegarem aqui, eles encontrarão um ambiente de amor? Ou alguém virará as costas e vai dizer assim, eu preferia antes, viu? Então, continua aí a falar. As nossas obras precisam falar, sabe? Existem pessoas que obedecem parcialmente a palavra de Deus, não têm um coração ensinável. Aí é simples, vem alguém, não tem uma relação profunda com Deus, é uma relação superficial. O cara fala uma asneira na palavra, mas ele gosta, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos tentados no nosso próprio desejo. Ele está aqui, mas ele não foi transformado aqui dentro. Quando vem alguém e fala assim, cara, estão pegando no teu pé, para que isso? Viva a vida, deixa a vida te levar. Aí, opa, é isso mesmo. Na verdade, ele nunca mudou. O que na verdade aconteceu é que Deus preparou alguém para tentar ele no desejo dele. E ele falou, é isso aí. E sabe o que acontece com essas pessoas? Criam força, porque ela não tem coragem de se manifestar. Mas aí ela se manifesta porque achou força em alguém. E sabe por que ela acha força? Porque ela não quer ser mudada por Deus. Ela quer que o Evangelho se molde a ela. E sabe por que ela quer que o Evangelho se molde a ela? Porque o relacionamento dela é tão superficial com Deus, que ele não conhece a palavra para discernir aquilo que é certo ou errado. Sabe o que Deus quer de nós? Vem para um relacionamento profundo nessa noite. Vem para um relacionamento profundo nessa noite. Vem para um relacionamento profundo nessa noite. Deus está chamando essa cidade. Eu quero me relacionar com vocês. Deus está chamando a nossa nação. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês me conheçam e conheçam meu amor. Porque o amor de Deus, irmão, se você não ama ninguém, eu vou te explicar. Amor coloca limites. Aleluia! Último conselho que eu quero dar. Irmão, você precisa revolucionar através do amor. Eu fui no musical da Rua Azusa. Na hora que eu encontrei essa música, eu falei, é essa. Nós estamos falando de revolução. Revolução. Se o amor estiver em nós, nós podemos revolucionar essa sociedade. Você está entendendo, amado? Deixa eu te explicar. A igreja, quando ela foi instituída, foi no momento de uma sociedade mais caótica que havia. Era uma sociedade sanguinária, era uma sociedade assassina, maligna. Para você ter uma ideia,
As pessoas iam para as arenas para ver os gladiadores se matar a sangue frio. Estava lá, enfiava espada, cortava a cabeça do outro. Era isso, as pessoas iam fazer festa para comemorar a morte de pessoas. No meio desse caos, Deus levanta um povo maluco, um povo doido que sabia o que era amor. Sabe o que eles faziam? Enquanto uns se alegravam e batiam palma pela morte e desgraça dos outros, esse povo vendia tudo que tinha e dividia tudo que tinha com o pobre que não tinha nada e não tinha valor para a sociedade. Esse povo amava as pessoas, não importava se era judeu, grego, escravo, presidiário, não importava. Eles amavam, e sabe o que as pessoas viram? O que esse povo tem que nós não temos? Eles têm alegria e paz. É isso que nós queremos. Deixa eu falar uma coisa aqui, pessoal que está me vendo na televisão. A nossa irmã que faz o trabalho no CDP de São Vicente pediu para mim dar um oi para os meninos que estão nos assistindo aí. Eu quero lançar uma palavra sobre vocês no CDP de São Vicente. Revolucionem esse lugar com o amor de Deus. Revolucionem esse lugar com o amor de Deus. Até que todos o encontrem. Vamos revolucionar nossa sociedade com o amor de Deus. Até que todos o encontrem. Aleluia. Lucas 11:13. Vocês mesmo sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará ao Filho, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você quer pedir alguma coisa? Sabe o que Jesus diz? Vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não façam nada, não preguem, não cantem, não gritem. Vão para Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós sendo maus, se nosso filho pedir alguma coisa a nós lhe daremos. Quanto mais o Pai não nos daria o Espírito Santo de Deus, igreja, vida nova, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus. O Evangelho é muito simples, o Evangelho é simples demais, simples demais. O Evangelho não está em templos, o Evangelho não está na iluminação, no conjunto de louvor, o Evangelho está no amor de Deus em nós. O amor de Deus em nós. Nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus. Irmão, a gente conhece de tudo, só não conhece o Espírito Santo. Nós não nos preocupamos em ser revestidos de poder e falar em línguas estranhas. Sendo que Deus derramou o poder sobre nós, o poder está derramado sobre a nossa vida. Quem ama Jesus quer mais de Jesus. Quem ama Jesus quer conhecer Deus na sua profundidade. Não porque ouviu falar. Quem ama Jesus, meu irmão, quer mergulhar, porque tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz: vocês receberão o Espírito Santo. E quando Ele descer sobre vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Sabe que Deus está falando? Jesus está falando de poder, para fazer milagres, para libertar pessoas, quebrar grilhões. Muitas pessoas chegam aqui em grilhões presas. Deus vai libertar a sua vida através do poder do Espírito Santo de Deus. Nós apenas não cantamos o poder de Jesus, nós declaramos, nós ministramos, nós vivemos o poder de Jesus. Levante a sua mão. Eu quero que você viva o poder de Jesus. Eu quero que você receba o Espírito Santo de Deus. Se você não fala em línguas, comece a falar em línguas agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero que um fogo seja aceso no seu coração e comece a ferver no seu interior, e esse fogo não dê descanso sobre a tua vida, em nome de Jesus, e as cadeias serão quebradas diante da tua vida, em nome de Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome,